Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma série no nosso canal, neste mês de setembro, mês da Bíblia, estamos aí com série nova. Eu me chamo Viviane e aqui é o canal dos pequeninos do reino. Já deixa aí o seu like no nosso vídeo, curta os nossos conteúdos, compartilhe, seja um inscrito em nosso canal, vamos evangelizar, não podemos perder tempo. E desde já, Deus te abençoe. Estamos aí com série nova nesse mês de setembro, mês da Bíblia. Estamos falando sobre as Sagradas Escrituras. E o tema do vídeo de hoje é: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Setembro é um mês dedicado à palavra de Deus na nossa igreja, mês no qual somos chamados a refletirmos sobre as Sagradas Escrituras. E eu quero iniciar esse vídeo de hoje com uma pergunta para você, que serve para mim também. Como tem sido a nossa relação com a palavra de Deus? Como tem sido a nossa relação com as Sagradas Escrituras? É algo que nesse mês de setembro, mês da Bíblia, nós precisamos nos questionar. Como tem sido a minha vida com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras? Eu preciso melhorar? Eu não estou bem? Eu não tenho contato com a palavra? Ou eu estou bem e preciso melhorar mais? Então nós precisamos nos questionar para que esse mês da Bíblia na nossa igreja não seja mais um mês. A cada ano a igreja traz essa reflexão sobre a palavra, chama a nossa atenção para as Sagradas Escrituras, para a nossa relação com a Bíblia. E nós não podemos deixar que se passe mais um mês de setembro, mais um mês da Bíblia, sem permitir que a graça de Deus aconteça em nós, sem permitir que algo mude em nós. E olha só o que o Senhor ele vai nos dizer lá em Mateus capítulo 4, versículo 4. E aí você já vai pegando aí a sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, eu te convido a adquirir, né? Se esforçar para adquirir a Bíblia, para ter, porque a Bíblia ela é o Senhor nos falando, ela é essa relação nossa com o próprio Deus. Então está lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, olha só. Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então esse trecho da Bíblia é o tema do nosso vídeo de hoje. E nessa passagem, aqui nesse trecho aqui, conta quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele ficou 40 dias de jejum e ali o inimigo tenta Jesus. Tentou Jesus 3 vezes e essa é uma das tentações. Que o inimigo vira para Jesus e fala, propõe a Jesus para ele transformar a pedra em pão. E aí Jesus fala: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Então ali Jesus, ele vence aquela tentação com as Sagradas Escrituras, com a própria palavra. E da mesma forma que Jesus venceu as suas tentações, da mesma forma que ele foi tentado no deserto, nós também vamos ser tentados. E da mesma forma que ele venceu, nós também vamos vencer. Quais são as tentações que você tem vivido hoje? Eu não sei. Eu sei das minhas tentações, das minhas lutas, dos meus combates, mas quais são os seus? E nós precisamos hoje fazer como Jesus, pegar a palavra e rebater todas essas tentações.
e nos livrarmos dessas tentações através da palavra, através das Sagradas Escrituras, da nossa intimidade com a palavra de Deus. Porque tentado todos nós vamos ser, como eu falei, eu não sei qual é a sua tentação hoje. Se é a tentação de ver o que não pode, se é a tentação de ouvir o que não pode, falar o que não pode, de ter uma vida que não é segundo a vontade de Deus, e tantas outras tentações, tantas outras lutas espirituais nós vivemos, combates nós travamos. E para vencermos nós precisamos da palavra, porque ela é a nossa arma, mas para isso nós precisamos trazê-la para a nossa vida. Eu só vou ter intimidade com a palavra a partir do momento que eu passo a trazê-la para a minha vida. A partir do momento que eu passo a ler, a meditar, a estudar a palavra. E muitas pessoas questionam, a Bíblia é difícil demais. Ler as Sagradas Escrituras e compreender é muito difícil. Não, meu irmão. Nós temos que tirar essa ideia de que que a Bíblia é difícil, de que as palavras são complicadas, não. Porque a partir do momento que eu trago a palavra para a minha vida, que eu vou lendo, que eu vou estudando diariamente, ali o próprio Espírito Santo vai me dando e nos dando a compreensão daquilo que Deus quer nos falar. É Deus que vai, ao longo da nossa vivência com a palavra, Ele vai se revelando. E isso é graça do Espírito Santo. Mas para isso, precisa ter uma iniciativa minha e sua. Nós precisamos hoje ter essa iniciativa. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso trazê-la para a minha vida. Eu preciso ter intimidade com as Sagradas Escrituras. Eu não posso permitir que a minha vida passe sem eu buscar essa intimidade com o Senhor. Nós não podemos viver uma vida corriqueira, meu irmão, minha irmã, trabalhando nos afazeres, sem trazer o Senhor para a nossa intimidade, sem buscar essa intimidade com o Senhor. E a palavra de Deus é um desses meios. A palavra de Deus é um desses instrumentos. E como eu falei, é preciso que hoje eu e você tome essa iniciativa e que possamos responder essa pergunta que eu fiz. Como tem sido a sua relação com a palavra de Deus? Como tem sido a minha relação? Eu preciso melhorar? Se a resposta é sim, então que façamos hoje. Que tomemos a decisão hoje de mudar e de fazer com que essa palavra, de fazer com que a Sagrada Escritura seja o nosso alimento. Como o Senhor falou, nem só de pão vive o homem. Nós precisamos sim do alimento material para o corpo ficar de pé, mas nós precisamos do alimento espiritual. Porque senão não vamos também permanecer de pé. Porque o meu espírito precisa estar bem, a minha alma precisa estar bem. A minha relação com o Senhor precisa estar bem para que nós possamos seguir firmes e combater todas as tribulações que vierem, as tentações que vierem, mas para isso eu preciso trazer o Senhor, trazer as Sagradas Escrituras. Amém? Então, nesse momento agora, vamos pedir o Espírito Santo que nos dê essa graça. A graça de viver esse mês de setembro e que não seja somente mais um mês na nossa vida, mas que a partir desse mês algo novo aconteça em nós. Que possamos despertar para essa intimidade com Deus, essa intimidade com a palavra. Que possamos ler, meditar, estudar e viver as Sagradas Escrituras. E vamos pedir pela graça e a intercessão de Nossa Senhora. Que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe, que abençoe esse mês. Vamos pegar essa série e vamos enviar para mais pessoas, vamos evangelizar, vamos aproveitar essa oportunidade para crescermos na nossa intimidade com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que se você tem um santo e abençoado dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.